Olá, turma, tudo bem? Hoje nossa aula vai ser sobre fármacos anti-inflamatórios. Quando nós falamos em fármacos anti-inflamatórios, nós estamos falando basicamente de fármacos que são aplicados para quando o paciente ele tem algum processo inflamatório ou para tratar sinais e sintomas característicos da inflamação, como a dor, como a febre e outros sinais e sintomas que a gente vai aprender a partir de agora. Então, quando nós falamos, de modo geral, em inflamação, a inflamação ela é um mecanismo de defesa natural do organismo a qualquer agressão sofrida, ou seja, a inflamação ela é um mecanismo de defesa, contudo, quando se é uma inflamação crônica, precisa-se minimizar esse processo da inflamação com anti-inflamatórios para minimizar os sinais e sintomas, que muitas vezes vai ser grave, vai ser incômodo para o paciente. Então, o que acontece? A inflamação ela é uma resposta normal de proteção às lesões teciduais causada por trauma físico, agente químico ou microbiológico nocivo. Então, qualquer fator destes que leva a um processo inflamatório, significa que a inflamação ela vai precisar fazer o quê? Preparar o tecido que foi lesionado para que possa ter o processo de cicatrização. Então, gente, toda vez que se tem um processo inflamatório, significa que o tecido está tentando ser limpo, o tecido está tentando iniciar o processo de cicatrização. Os sinais cardeais da inflamação é dor, calor, rubor, edema, perda da função. Então, toda vez que pode ser o mínimo que for, tiver um processo inflamatório, você vai ter todos esses sinais e sintomas. A diferença é que muitas vezes, dependendo da característica da inflamação, vai ser menor ou maior. Eu sempre dou um exemplo de quando associa-se ao processo inflamatório, eu sempre dou um exemplo do furúnculo, né? Imagine só uma pessoa que tem um furúnculo no glúteo, né, nas nádegas. E aí o que é que vai acontecer? Aquele furúnculo, o indivíduo vai sentir dor, o indivíduo vai ter o aumento da temperatura naquela região, vai ficar mais vermelha aquela região, vai ter inchaço, então tem um edema, e o paciente, consequentemente, não vai conseguir sentar adequadamente. Então ele tem momentaneamente a perda da função. A inflamação, de modo geral, ela inicia-se com a resposta imune, ou seja, para que nós tenhamos um processo inflamatório, acaba tendo uma migração de células de defesa, então a inflamação está associada a um processo imune, e a inflamação ela pode, de modo geral, acontecer devido à presença de um organismo estranho, como bactéria, fungo, ou por presença de substâncias antigênicas, né, substâncias que induzem ou estimulam o sistema imunológico. De modo geral, a inflamação ela pode ser uma resposta benéfica, tá? Por que pode ser uma resposta benéfica? Porque quando nós temos um processo inflamatório, essas células de defesa migram para essa região e vai fagocitar tudo que é estranho, vai tentar matar os micro-organismos presentes naquele tecido, ou neutralizar, para que possa iniciar o processo de cicatrização. Contudo, se por acaso essa inflamação ela for crônica, aí já vai ter uma resposta deletéria, vai ser uma resposta ruim para o tecido, para o organismo. E principalmente, gente, se por acaso o que está levando o processo inflamatório não for resolvido, tá? Por exemplo, o paciente ele tem uma infecção, né, de garganta, e aí dá um anti-inflamatório. Não vai adiantar, porque o processo infeccioso, ele leva a um processo inflamatório. Contudo, gente, não adianta dar um anti-inflamatório, sendo que o que está levando a inflamação é uma bactéria. Tem que se dar, nesse caso aí, um antibiótico, literalmente. E aí, pensando no processo inflamatório, é importante nós aprendermos essa cascata do ácido araquidônico. O que seria isso? Nós temos que observar, gente, que toda vez que fala inflamação, nós estamos falando de lesão tecidual. E aí as células, elas são formadas por fosfolipídio de membrana, né? E aí esse fosfolipídio, quando se tem a lesão, eles são rompidos. Então libera-se esse fosfolipídio, por exemplo, na corrente sanguínea. E aí esse fosfolipídio ele vai ser convertido em ácido araquidônico por essa enzima chamada fosfolipase A2. E aí, observa que uma vez que tem um ácido araquidônico, ele pode migrar para duas regiões, para dois processos, ou para a via da ciclooxigenase, ou para a via da lipoxigenase. E aí, nesse contexto associado à via da ciclooxigenase, eu chamo a atenção para vocês que é a via mais importante nesse momento quando se fala da inflamação. Por quê? A via da ciclooxigenase é que transforma o ácido araquidônico em prostaglandina. E quando nós falamos em prostaglandina, nós nos referimos
nós nos referimos ao processo inflamatório, porque as prostaglandinas são substâncias que iniciam, que mantêm o processo inflamatório. Contudo, lá na frente eu vou mostrar para vocês que existe prostaglandina benéfica e prostaglandinas nociva ou maléfica. Isso vai depender de qual é que vai converter o ácido araquidônico, se é a COX-1 ou a COX-2. Aqui é só para vocês observarem essas duas vias, né? A via da ciclooxigenase vai produzir eicosanoides, além das prostaglandinas se produz tromboxano e prostaciclina, apesar de nosso foco aqui vai ser as prostaglandinas, já que nós estamos falando da inflamação. E já foram descritos, gente, mais ou menos 3 isoformas de COX, mas a de ciclooxigenase, que é a COX-1, a COX-2 e a COX-3. Contudo, vamos dar ênfase aqui na COX-1 e COX-2, tá? Quando nós falamos nessa COX-1, ela é a COX teoricamente benéfica, porque ela vai converter a ciclooxigenase, vai converter o ácido araquidônico em prostaglandina boa, que são prostaglandinas que são benéficas para o nosso organismo. Já a COX-2, gente, é a que transforma o ácido araquidônico em prostaglandina maléfica, aquela que inicia, que mantém a inflamação, tá? Então, geralmente, quando nós temos um processo inflamatório, essa COX-2 ela está muito aumentada. Tanto a COX-1 quanto a COX-2 estão presentes em diversos órgãos e tecidos e estão envolvidas em processos fisiológicos e também patológicos. Fisiológico COX-1, patológico a COX-2. Aqui nós temos uns exemplos, né, em relação à ação da COX-1 e da COX-2. Né? A COX-1 faz parte da constituição do trato gastrointestinal, sendo associada à produção de muco protetor e à inibição da secreção gástrica. O que seria isso? A COX-1, gente, ela leva à produção de prostaglandina, que leva à produção de muco, que protege a parede do estômago contra a ação do suco gástrico. E aí diminui, por exemplo, a secreção gástrica, o indivíduo tem menos chance de ter gastrite, de ter úlcera. Contudo, quando se toma anti-inflamatório, um dos grandes problemas do anti-inflamatório é porque ele leva a gastrite e úlcera, porque ele inibe essa COX-1. A COX-1 também, gente, ela é encontrada nas hemácias, nas plaquetas, e toda vez que tem COX-1 nas plaquetas, leva à produção de tromboxano, dessa substância tromboxano. E o tromboxano, ele é responsável por favorecer a agregação e a adesão das plaquetas. Tanto que quando o paciente ele toma, por exemplo, o AS, o sangue ele fica menos viscoso, mais fluido. Por quê? Inibe a COX-1, que diminui a produção de tromboxano. Diminuindo a produção de tromboxano, não tem essa agregação das plaquetas, então o sangue ele fica mais fluido. Só que aí corre um risco maior de ter hemorragia. A COX-2, que é a maléfica, né, que é a que leva alguns aspectos danosos ao organismo por levar à produção de prostaglandina maléfica, ela é presente em vários órgãos, tanto os tecidos normais ou não, como cérebro, ossos, rins, endotélio vascular, mas não são encontrados nas plaquetas. E elas estão aumentadas nos processos inflamatórios, como já comentei anteriormente para vocês, principalmente nas articulações, nos vasos sanguíneos, no tecido renal. Lembra da cascata lá do ácido araquidônico? Tem a outra via, que é a via da lipoxigenase, que não é o nosso foco aqui. Tá? Mas só para vocês observarem, se por acaso o ácido araquidônico ele não entrar na via da ciclooxigenase, ele vai para a via da lipoxigenase, que vai dar origem ao ácido hidroperoxoetetretanoico, que é chamado de HPET, e estes vão ser convertidos em leucotrienos. Leucotrienos são substâncias responsáveis principalmente pela broncoconstrição, que está associada a processos respiratórios. Então, gente, quando nós falamos em anti-inflamatórios, nós temos duas grandes classes, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, o próprio nome diz, que não tem a ver com perfil hormonal. E nós temos os AINES, que são anti-inflamatórios esteroidais, que a gente vai ver no final dessa aula. Os anti-inflamatórios não esteroidais são os mais comuns, como nimesulida, ácido acetilsalicílico, diclofenaco, postan, que é o ácido mefanâmico. E os anti-inflamatórios esteroidais são os conhecidos corticoides, tá? Que a gente vai estudar lá na frente, dexametasona, budesonida, betametasona, cortisol, hidrocortisona, triancinolona, fluticasona e outros. E assim, os anti-inflamatórios, eles vão levar alguns efeitos adversos, né? E isso vai depender de qual é o anti-inflamatório ou como eles vão agir, onde eles vão agir.
Pensando nos anti-inflamatórios não esteroidais, eles ainda são classificados em dois tipos. Aqueles que inibem predominantemente a COX-1, ou seja, que inibe além da COX-2, a maléfica, inibe também a benéfica. Então, pacientes que tomam um medicamento que inibe a COX-1 também, ele vai ter alguns problemas como gastrite, úlcera e pode ter sangramento por inibição do tromboxano. E a COX-2, que é a maléfica, nós temos também fármacos anti-inflamatórios que bloqueiam especificadamente essa COX-2. Isso é muito bom, porque vai diminuir alguns efeitos adversos. Contudo, pode aparecer efeitos adversos mais graves, né? Como vocês podem observar aí, que os fármacos que são chamados de coxibes, quando inibe especificadamente as drogas, inibe a COX-2, o indivíduo pode ter efeitos cardiocirculatórios, como hipertensão, arritmia e trombose cerebral. Teoricamente, gente, é melhor tomar medicamentos que inibem tanto a COX-1 quanto a COX-2 do que tomar esses coxibes, porque os efeitos adversos deles acabam se tornando bem mais severos. Aqui é só para vocês observarem, né, o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais. Lembra que os anti-inflamatórios esteroidais, eles um dos motivos da inflamação é a prostaglandina, e quem converte o ácido araquidônico em prostaglandina é a enzima ciclooxigenase. Então os anti-inflamatórios não esteroidais bloqueiam a COX, tá? E aí lembra que tem a COX-1, COX-2, COX-3, contudo a COX-3 quase não tem importância nesse momento, por isso que eu não falei dela. Ela é encontrada mais no sistema nervoso central, tá? E aqui nós temos uma outra imagem que ilustra melhor esse mecanismo de ação, né? Observa aqui, nós temos o fosfolipídio, ele é convertido em ácido araquidônico. E a enzima ciclooxigenase bloqueia. E a enzima ciclooxigenase, ela produz a prostaglandina. Quando se utiliza um anti-inflamatório não esteroidal, como a nimesulida, diclofenaco, ele bloqueia a enzima ciclooxigenase, diminuindo a produção dessas substâncias, inibindo a produção da prostaglandina. Então o indivíduo ele não vai ter processo inflamatório, vai minimizar o processo inflamatório. Além disso, alguns anti-inflamatórios não esteroidais, além de ter o efeito anti-inflamatório, pode ter efeito analgésico, como paracetamol, dipirona, que são anti-inflamatórios não esteroidais, antitérmico, como paracetamol, e antitrombótica ou antiagregante plaquetário, como é o exemplo do ácido acetil salicílico, ou AS, ou aspirina, que tem esse efeito antitrombótico. Como eu comentei para vocês, os anti-inflamatórios não esteroidais, aliás, os anti-inflamatórios são classificados em dois tipos: os não esteroidais, ou AINES, e os anti-inflamatórios esteroidais, que é o AIES, que é os corticoides. E por que a gente fala esteroidal? Porque os corticoides têm um perfil hormonal. E principalmente mulheres falam muito desses fármacos. Porque depois que eu comecei a tomar eu engordei, eu tive alteração menstrual, e realmente tem sentido, viu? Pois os corticoides têm um perfil hormonal. Dentro dos anti-inflamatórios não esteroidais, gente, eles ainda são classificados, como eu comentei para vocês, não seletivo da COX, que é aqueles que bloqueiam tanto a COX-1 como a COX-2, e os inibidores seletivos da COX-2, que bloqueiam somente a COX-2. Dentre os não seletivos da COX, nós temos ainda aqueles que bloqueiam principalmente a COX-1, além da 2, que é o AS, dometazina, ibuprofeno, fenoprofeno, cetoprofeno, piroxicam, que aí me preocupa, pois eles vão bloquear a COX, que é a benéfica. Então o indivíduo vai ter alguns efeitos adversos, como gastrite, úlcera, problema renal. E nós temos os AINES inibidores potentes da COX-2, ou seja, tem preferência pela COX-2, que são o celecoxib, valdecoxib, rovecoxib e eterocoxib, são chamados coxibes. Vocês possivelmente quase nunca ouviram falar desses coxib, porque como eles têm efeitos adversos bem graves sobre o coração, sobre o cérebro, quase eles não são prescritos. Os inibidores, os efeitos adversos dos inibidores não seletivos da COX, ou seja, que bloqueiam tanto a COX-1 como a COX-2, podem ser esses daqui, gente. E tem que ter uma precaução em relação a isso. O indivíduo pode ter efeitos adversos no sistema gastrointestinal, como irritação epigástrica, gastrite, úlcera, náusea e vômito. Pode ter inibição da agregação plaquetária, isso daí pode levar a hemorragia. O indivíduo pode ter acidose respiratória e metabólica pelo uso demais do ácido acetil salicílico. O próprio nome está dizendo, ácido acetil salicílico, o excesso dele vai deixar o sangue mais ácido.
O indivíduo pode desenvolver hipertensão, reações cutâneas de hipersensibilidade, asma, reação anafilática, agranulocitose, anemia plástica, tá? E nós temos aí os fármacos que são os coxibes, né? Que são aqueles que inibem principalmente a COX-2. Quase eles não são comercializados no mercado e o mais comum, gente, é esse da Pfizer, que é o Celecoxib, que é o conhecido Celebra. E ele tem um potente efeito analgésico e anti-inflamatório, contudo tem um potente efeito adverso cardíaco, cardiocirculatório. Os inibidores seletivos da COX-2, gente, a dose vai variar de acordo com a indicação e o produto. Tem que tomar cuidado na faixa pediátrica, porque não há muita conclusão da eficácia e segurança. Eles são considerados mais eficazes como anti-inflamatório e levam a menor incidência de complicações no TGI, já que não bloqueia a COX-1. Contudo, leva a eventos, né, efeitos colaterais adversos muito graves no coração e no sistema circulatório. E dentre os efeitos adversos dos COXIB, nós temos as lesões gástricas, potencialização de problemas gástricos, eventos cardiovasculares, tromboembólico, hipertensão, insuficiência renal, edema, urticária, reações alérgicas, cefaleia, redução de reparo ósseo, vasculite com necrose difusa. Ou seja, observa que os efeitos adversos dos COXIB, ou seja, seletivo da COX-2, são bem mais graves do que aqueles não seletivos, que bloqueia tanto a COX-1 como a COX-2. E diante disso, gente, é melhor ter uma gastrite do que ter, por exemplo, uma redução da reparação óssea, uma insuficiência renal, uma vasculite. Turma, e aí para a gente finalizar essa parte de anti-inflamatórios, nós temos os corticoides, tá? Que é um tipo de anti-inflamatório. Eles recebem esse nome, corticoide, porque o nosso corpo ele produz corticoides endógenos, produz corticoides naturais, né? Esses corticoides eles são produzidos principalmente na glândula suprarrenal, né, que é uma glândula acima dos rins, e é produzido principalmente na região do córtex, que é a região externa dessa glândula. E os corticoides naturais, eles são essenciais para a vida. O principal corticoide natural essencial para a vida é o cortisol. Como vocês podem observar nesta imagem aqui, nós temos os rins, acima dos rins nós temos a glândula suprarrenal, e na região do córtex, ou região cortical, produz aí os glicocorticoides ou corticoides. Tá? Sendo que o principal corticoide que é produzido é o cortisol. E esse cortisol, gente, ele é um hormônio responsável por regular as nossas funções cardiovasculares, metabólicas, imunológicas e homeostáticas. E aí o nosso corpo, o processo inflamatório, alérgico associado ao nosso organismo, ele pode ser modulado pelo cortisol. E aí, os corticoides, gente, de modo geral, ele tem a capacidade de modificar o processo inflamatório, ou seja, diminui esse processo inflamatório. Aí, geralmente, se utiliza esses corticoides como a dexametasona, o prednisona, que é a prednisona, prednisolona, metilprednisolona. Tem que se utilizar de acordo com a quantidade adequada. Um dos grandes problemas do uso do cortisol, de corticoide, gente, é porque o corticoide ele diminui o sistema imunológico. Ele dá uma baixa no sistema imunológico. E nesse sentido é ruim porque aí você fica mais predisponível a adquirir infecções. É tanto que nesse tempo de Covid não é adequado utilizar corticoides, sem necessidade, tá? Porque senão você pode ter uma baixa do sistema imunológico e pode ter um sinais e sintomas mais agressivo da Covid-19. Como eu comentei para vocês, como o corticoide ele dá uma diminuição no sistema imunológico, acaba encobertando processos infecciosos. O que seria isso? O que acontece? Quando um paciente ele toma muito corticoide, baixo sistema imunológico, ele tem um processo infeccioso, o sistema imunológico é responsável por alertar o nosso organismo que tem alguma coisa estranha. Como ele não tem um sistema imunológico bom, porque está tomando corticoide, esse processo infeccioso acaba ficando por mais tempo. Tem que tomar cuidado que os corticoides, de modo geral, são medicamentos paliativos, deve utilizar momentaneamente e deve tentar resolver o problema que está levando a tomar o corticoide e não ficar tomando o corticoide sem resolver o problema subjacente.
Os corticoides eles podem ser utilizados em reações alérgicas, de fármacos, soro e transfusões, como também é utilizado na asma brônquia e na rinite alérgica. Por isso, gente, que quando nós falamos em corticoide, geralmente as pessoas falam, é um antialérgico. Por que é um antialérgico? Porque o corticoide ele tem essa capacidade de diminuir o sistema imunológico. E o que é alergia? É nada mais, nada menos do que a exacerbação do nosso sistema imunológico. E aí, se toma um corticoide, diminui. Como é que o corticoide ele age? Voltando para aquela cascata do ácido araquidônico. Só para vocês terem ideia, gente, os corticoides eles já vão agir direto aí na primeira parte. O fosfolipídio ele deveria ser transformado em ácido araquidônico, mas o que acontece? O corticoide ele bloqueia a enzima fosfolipase A2. Bloqueando a enzima fosfolipase A2 não vai ter o ácido araquidônico. Se não tem ácido araquidônico, não vai ter prostaglandina. Se não tem prostaglandina, não tem o processo inflamatório. E nós temos alguns fármacos aqui, que são corticoides. Eles vão depender, o corticoide vai depender nessa situação do seu efeito e da sua potência. Nós temos aqui o de ação curta, que é até 12 horas, tem a cortisona, hidrocortisona, de ação intermediária, prednisona, prednisolona, metilprednisolona, triancinolona. O de ação prolongada, nós temos a parametazona, dexametasona, betametasona e o cortivazol. De modo geral, gente, os corticoides, por diminuir o nosso sistema imunológico, pode aparecer doenças que geral comumente não era para aparecer, porque o nosso corpo não conseguia combater, como a candidíase ou a formação de bolores na boca pela levedura da cerveja. Como diminui o sistema imunológico, a recuperação de ferimentos são mais lentos, também porque a atividade dos fibrócitos, que são células que ajudam na reparação, vai estar diminuída. O indivíduo pode ter osteoporose pela perda de massa óssea, pode ter problema na coagulação do sangue, pode ter hipercoagulabilidade, pode ter desordens menstruais, principalmente associado aí por ser hormônio. E o uso prolongado de corticoide por mais de 6 meses pode levar a gente a diminuir a produção do próprio cortisol, leva a osteoporose, perda de massa muscular, catarata nos olhos, obesidade e glaucoma. Então tem que tomar muito cuidado. E além disso, o uso excessivo de corticoide por mais de 6 meses ou anos pode levar a uma síndrome que nós chamamos de síndrome de Cushing, que é geralmente quando tem um excesso do cortisol ou do consumo de medicamentos à base de corticoides, tá? O que é essa síndrome de Cushing? É quando ocorre o aumento da gordura abdominal, aparecem essas estrias inflamatórias, que coça, sangra, e ocorre o aumento da vascularização na região do rosto, e o rosto fica com um rosto de lua cheia. Gente, é muito importante também relacionar o uso de anti-inflamatório, não somente os corticoides, mas os outros anti-inflamatórios não esteroidais, ao aumento da pressão arterial, tá? Porque os corticoides eles podem levar à reabsorção de sódio e, consequentemente, aumenta a reabsorção de água, e isso aumenta o volume de sangue, aumentando o volume de sangue, aumenta o débito cardíaco e também aumenta a pressão arterial. E os corticoides eles podem ser utilizados, gente, tanto para terapia de reposição hormonal, quando o corpo não produz cortisol adequadamente, terapia de imunossupressão, como por exemplo, o paciente vai precisar fazer um transplante, e aí ele tem que tomar o corticoide para diminuir o sistema imunológico, para não ter rejeição do órgão. Em terapias antialérgicas, como eu comentei para vocês, como diminui o sistema imunológico, diminui o processo alérgico, então asma, rinite, sinusite, e também nos processos anti-inflamatórios, como traumas, esclerose múltipla, fibrose, doença inflamatória intestinal, anemia, edema cerebral, choque séptico, controle da EMS, coadjuvante tratamento do câncer e estenose esofágica. Então, gente, os corticoides ele tem uma aplicação terapêutica excelente, muito boa. Contudo, tem alguns efeitos adversos e o uso deles tem que estar associado a um acompanhamento. Turma, dúvida, mantenha contato. Encerramos nossa aula de anti-inflamatório.